Oi, aqui é a Maíra. Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui a essa série de vlogs. Na verdade, hoje é o último dia, então eu tô lembrando de fazer essa introdução. Eu acabei de reler o primeiro livro, né, de Jogos Vorazes, que é o Jogos Vorazes. Eu fui registrando a minha experiência de releitura. Eu li esse livro faz muitos anos já, e depois dele eu só vi os filmes. Então, muita coisa que ficou na minha cabeça são por causa dos filmes. Durante essa releitura, vocês vão ver que eu comparo bastante. Ah, no filme é assim, no livro é assado e tal, porque eu tô relembrando mesmo, assim, já tinha misturado na minha cabeça, né? Lembrando que, assim, esses vlogs todos têm spoilers, tá? Porque eu vou falar do que eu estou lendo. Ah, nesse capítulo aconteceu isso, e o que eu achei, e como é que foi minha experiência lendo isso. Então, assim, por favor, não venham reclamar comigo depois, tá? Já estou avisando aqui que eu vou falar sobre o que acontece no livro e quase todos os capítulos. Então, é isso. Eu espero que vocês me acompanhem aí, que vocês curtam esse vlogzinho. E é isso aí, gente. Oi, gente. Não sei se eu vou publicar isso aqui, mas eu resolvi registrar por que não? Eu decidi que eu quero começar a reler Jogos Vorazes, que é uma das trilogias favoritas da minha vida, porque agora em 2020 vai ser lançado um livro novo na série. E aí eu resolvi registrar como vai ser essa experiência, porque faz anos que eu li os livros. Eu lembro que eu reli o primeiro só quando lançou o filme, e eu acho que eu reli o segundo também na época do filme, mas o terceiro eu nunca reli. Então eu vou começar agora do começo. Eu não peguei ainda, vou começar hoje. Hoje é dia 7 de dezembro de 2019, né? Não sei quando é que vocês vão estar vendo isso. Mas é isso, vou registrando aqui aos poucos o que eu for achando, o que eu for sentindo, o que eu for relembrando. Tem algum foreshadowing, esse tipo de coisa. Então, se vocês acompanharem aí, vai ser bem legal. Eu acabei de terminar a leitura do primeiro capítulo. É impressionante como em 20 páginas ela consegue explicar pra gente quem que é a Katniss, o que tá acontecendo, a relação dela com o Gale, como que ela vê a situação da miséria e da relação com a Capitol, né, que o Distrito 12 tem, e os próprios Hunger Games. E ela explica a história de como Panem surgiu, né? Porque no filme, por exemplo, a gente não sabe que Panem era América do Norte. Aqui no livro ela explica e tal, enfim, deu um monte de treta, guerra e etc. E se tornou Panem, e aí com os 13 distritos e tal, fala da guerra, que o distrito 13 desapareceu. E ela já termina esse primeiro capítulo com um cliffhanger. Ela constrói também a relação dela com a Prim. Ela fala que a Prim é a única pessoa que ela sabe que ela ama. Eu achei isso muito interessante. Nossa, esse fim desse primeiro capítulo é muito impressionante, que ela torcendo pra que não seja ela sorteada. E aí ela fala assim, não fui eu, foi Primrose Everdeen. Aí você fica tipo, what? Sério, esse primeiro capítulo é muito bom porque ele não fica tipo um infodump, assim, ele não é uma coisa tipo, você fica cansado de tanta informação e tal, não, porque é bem dinâmico, assim, a forma como ela tá construindo o mundo, o que tá acontecendo, quais são as habilidades da Katniss, o que ela faz, qual que é a rotina dela, que mundo é esse, o que tá acontecendo. Então, assim, ele tem muita informação, mas ele é muito orgânico, a forma como ela vai apresentando pra gente. Isso é muito, muito legal. Oi, gente, é domingo, dia 8 de dezembro, eu estou aqui de pijama na minha cama e eu tô lendo o segundo capítulo. Dessa vez eu resolvi marcar mais algumas coisas que eu tinha reparado. Ela fala sobre mais algumas habilidades da Katniss que ela expõe no primeiro capítulo, né, a coisa dela da caça. E aí ela junta um momento em que ela quer mostrar como ela se sentiu ouvindo o nome da Prim, né, sendo escolhida, e ao mesmo tempo mostrando uma coisa que ela faz e que ela vai fazer depois nos jogos, que é essa coisa dela se prender na árvore e ficar esperando pela caça, né? Ela demonstra isso nesse momento. Assim, uma vez eu tava presa numa árvore esperando e vir o game, né? Peguei no sono e caí lá de cima. Ela mostra que a sensação de quando ela bateu com as costas no chão e ela ficou sem ar, ela não conseguia respirar, você consegue sentir muito bem essa imagem, né, que ela cria, tipo, putz, você caiu de uma árvore, bateu de costas no chão, é óbvio que você vai ficar sem ar. E ela falando que é assim que ela tava se sentindo agora, ouviu o nome da irmã dela sendo sorteada, né, pra participar do Hunger Games. Eu achei isso muito incrível. Ela vai falar também dessa coisa de você se voluntariar, que é uma coisa que ela tinha mencionado no primeiro. Não é um negócio de voluntariar, mas o fato de você ganhar os jogos significa que você vai ter uma vida confortável e o seu distrito também. Que aquele ano, se você ganhar, o seu distrito vai ganhar comida a mais.
Então isso é muito interessante também, porque ajuda a criar uma animosidade entre os distritos, né? E é uma coisa que a gente não vê no filme, no momento nenhum aparece. Daí ela fala que os distritos, que são, né, os carreiristas, que depois ela vai falar um pouco mais pra frente, né? Se voluntariar é uma coisa até meio complicada, assim, porque todo mundo quer participar. Lá não tem isso. Eu sempre choro nesse capítulo, primeiro pela parte dela falando o desespero dela, da Prim ser escolhida. Tipo, é uma dor muito forte, eu sempre fico muito emocionada. E depois ela explicando o gesto, né, dos 3 dedos com o beijo, que é uma despedida aos mortos, né? Um agradecimento, é uma admiração e um adeus. E isso foi uma coisa que nunca foi também explorada nos filmes, né? E é específico do Distrito 12 também, essa coisa do beijo com um sinal. Muito bonito, assim, essa explicação dela, isso que depois acaba virando um símbolo, né? Bom, é isso, vou continuar aqui. Parece aqui também, que eu achei interessante, que repete um pouco, é de como a Katniss, na verdade, ela não era tão, meio que não se importava com a situação. Ela aprendeu que não adiantava ela ficar, tipo, puta com a Capitol e tal, sabe? A situação não ia mudar. É interessante isso, porque ela fala que quando ela era criança, ela ficava, tipo, ela falava um monte de coisa e, tipo, ela aprendeu a não falar nada, a não comentar as coisas, a ficar quieta, assim. Eu achei isso interessante. E aqui nesse segundo capítulo mostra um pouco da relação dela com o Pita, né? Com a coisa do pão que ele joga pra ela, o pão queimado. E ela se questionando se ele fez isso de propósito. Ele realmente leva uma porrada da mãe dele quando ele queima o pão, assim. Tanto que depois ele fica com o olho inchado e roxo. É uma coisa que aparece aqui também, tem no livro, não tem no filme, que eles estudam numa escola. E eles meio que se conhecem. Então, quando ela se voluntaria, né? Ela pensa que, tipo, algumas pessoas devem conhecer ela da escola. O prefeito da cidade sabe que ela é meio que amiga, né, da filha do prefeito. Ele sabe que ela é a menina que traz os morangos. Ela fala também muito sobre a fome no Distrito 12, que as pessoas literalmente morrem de fome. Isso é uma coisa que vai aparecer também depois na crítica, quando ela chega na capital e vê aquela coisa das pessoas beberem um negócio pra vomitar e continuar comendo, né, esses excessos e tudo mais. Ela fala do momento em que ela se toca, né, ela tem a ideia de começar a caçar, que é com 12 anos, quase 12 anos, de 11 para 12 anos, que ela vê o dente de leão finalmente florescendo e ela tem essa imagem dela indo pra floresta com o pai dela e tal. Então ela percebe que ela tem realmente uma forma dela se sustentar e viver e tal, porque naquele momento em que ela ganha o pão, ela tá praticamente, assim, morrendo de fome mesmo, assim, ela tá dias sem comer e tentando fazer alguma coisa. Ela fala um pouco também sobre a relação dela com o luto da mãe dela, né, depois que o pai dela morreu nas minas, que a mãe dela entrou em depressão, né, a mãe dela ficava deitada na cama, não conseguia fazer nada, e nisso ela via a Prim morrendo de fome e a mãe dela sem conseguir fazer nada, né, e ela fica com medo de elas serem levadas para uma casa comunitária. Então ela que com 11 anos começa então a cuidar da casa e a fazer todas as coisas. Então é por isso que ela tem um sentimento muito grande por a mãe dela, né? Ela fala, tipo, apesar de ela hoje saber, ela meio que não consegue perdoar a mãe dela por isso, né? Por ter abandonado ela e a Prim no momento que ela falou assim, quando eu perdi meu pai, descobri que eu tinha perdido minha mãe também. Então é foda, né? Vou agora pro capítulo 3. A Prim é muito fofinha, tadinha. A Katniss falando pra ela que ela foi tentar ensinar a Prim a caçar e foi desastroso, porque ela, toda vez que ela atirava numa coisa, a Prim começava a chorar e falava assim, se a gente levar pra casa talvez dê tempo de curar ele, tadinho. Mas é legal que mostra, assim, a diferença entre as duas, né? A Katniss, ela é muito prática e ela sabe que caçar é a coisa que vai dar a sustentação delas, e a Prim, ela é essa pessoa curadora, né, e a gente vai ver isso depois que ela pega também esses aprendizados da mãe dela. Isso é uma coisa também que ela explica no primeiro capítulo, que a mãe da Katniss, da Prim, ela tinha uma classe social meio que mais elevada do que o do pai, que trabalhava nas minas de carvão, porque eles eram meio que, como ela não tinha médico, né, eles tinham uma apothecary, que eu não sei como é que isso tem uma tradução. E era meio que as ervas medicinais, né, os chás, as infusões, etc. Então a mãe dela tinha esse conhecimento medicinal e ela acaba ensinando pra Prim, né. Isso depois vira realmente a profissão da Prim.
Enfim, eu achei... Eu dei muita risada. A Prim tentando salvar os bichinhos em vez de comer. Oi, pessoal. Hoje é dia 9, segunda-feira. E ontem à noite eu terminei o terceiro capítulo. Eu acabei não comentando nada porque, né, eu já fui dormir. Eu achei legal que nesse terceiro capítulo, que é ela, nesse momento dela se despedir da mãe e da irmã. Aqui ele tem algumas coisas interessantes também sobre o simbolismo de certas coisas, né? Uma das coisas mais legais aqui é sobre o tal do Mockingjay, que o filme ele é mostrado como um pin com esse pássaro que ela ganha, né? Ela meio que faz uma troca lá no hobby e ela dá pra Prim com uma coisa de tipo, boa sorte, né? Pra não acontecer nada com você. E a Prim devolve pra ela de tipo, agora vai cuidar de você, sendo que aquele negócio não deu sorte nenhuma, né? Não faz muito sentido, mas tudo bem. E no livro ele tem quase que uma mitologia, né? É a história desses Jabberjays, que são esses pássaros mutantes criados pela capital na época da rebelião. E esses Jabberjays, eles eram pássaros que eram feitos para copiar o que as pessoas estavam falando e levar de volta para capital essas informações. E eu achei isso muito interessante. E depois, quando a rebelião se toca disso, eles começam a enviar um monte de informação errada pra capital. Então a capital meio que desiste desses Jabberjays e abandona eles na natureza. Meio que tipo, vão morrer tudo. Mas o negócio é que os machos desses Jabberjays, né, que só tinha macho, cruzaram com as fêmeas dos Mockingbirds. E aí criaram os Mockingjays, que são essa outra espécie que eles aprendem o canto, o seu canto, mas eles meio que fazem uma interpretação dos sons. Então eles pegam aquela coisa da música, do cantar dos Mockingbirds e mistura com essa coisa de aprender dos Jabberjays, né? Eu achei é muito legal e mostra como essa simbologia desse pássaro não é qualquer pássaro, sabe? Porque ele mostra que tipo, é quase um tapa na cara da capital. Essa coisa de eles sobreviverem e darem origem a uma nova espécie que é totalmente fora do controle da capital. Ele tem um simbolismo muito forte, esse pássaro. E aí depois a gente fica se questionando também porque no livro quem dá esse pin pra ela é a filha do prefeito. Esses símbolos, né? Porque esse livro é muito cheio de significados, como eu falei aqui do outro também, esse beijo nos 3 dedos, né? Tem esse simbolismo de despedida e tudo mais, que se você não lê o livro, você assiste o filme, você não entende por que eles estão fazendo isso e o que isso significa, né? Da mesma forma que você acha que só aquele pin é uma coisa dela com a irmã dela. É por isso que depois o Mockingjay vira um símbolo tão grande da revolução, né? Enfim, aí tem o encontro dela com o Gale também, e é legal que ela fala assim, não tem nada romântico entre a gente, mas a hora que eu vejo ele, eu corro pros braços dele e é onde eu, tipo, me sinto confortável e tal, apesar da gente não ser duas pessoas que têm muito contato físico. E eu acho isso legal, ela deixa claro, assim, que não existe nada romântico entre os dois, mas mesmo assim, o afeto dele, o carinho dele é uma coisa que deixa ele feliz, né? Eu acho que até pra gente desmitificar um pouco esses tipos de relação que a Katniss tem. Enfim, vou partir pro 4º capítulo agora. Não sei se eu vou ler um capítulo por dia, talvez eu leia 2, depende do meu tempo, mas eu vou atualizando vocês. Oi, gente. Hoje é dia 10 de dezembro. Eu ontem cheguei no capítulo 6. Vou falar um pouquinho sobre o capítulo 5. Eu só li uma página do capítulo 6. Eu tô aqui, no 6, mas falando sobre o 5. Uma coisa que eu não lembrava, como a Katniss, ela é desconfiada do Peeta, das atitudes dele. E isso faz muito sentido com como ela vai se comportar com ele depois, assim. Ela demora muito tempo pra realmente ver ele como um aliado, né? Tanto que a gente fica meio que desconfiando também, né? A hora que a gente vê ele com os carreiristas, né, nos jogos, a gente fica, filho da puta, sabe? Que escroto, não sei o que lá, ele tava traindo ela. Então, eu tinha esquecido dessa sensação de desconfiança. Então, essa é uma das coisas que eu não lembrava que tinha, essa desconfiança da Katniss com o Peeta. Achei isso legal, porque isso também vai ter esse payoff depois, né? Também cheguei na parte, então, que ela vai ser preparada, ela vai conhecer o Cina, ela depilada. E eu achei muito interessante também que ela fala como ela se sente meio desprotegida sem os pelos do corpo dela, o que faz todo sentido, né, gente? Foi feito assim, né? Os pelos do corpo foram feitos pra proteger a gente. Depilação é uma coisa por estética e não tem realmente nenhuma utilidade. Então, eu achei isso interessante, assim, porque pra ela precisava, né? Enfim, fala um pouquinho também do Haymitch, né? O Haymitch completamente bêbado e alcoólatra, e aí
e eles fazem, ela tem um ódio mortal já do Haymitch, ela tipo detesta ele. Ela também tem uma visão meio ruim da F, e o que faz todo sentido, porque a F, ela representa a capital aqui, né? Ela vive nessa vida de luxo, ela fica, o que essa mulher tá pensando, sabe? Eu queria passar 5 minutos na cabeça dessa mulher pra entender o raciocínio dela, né? Que até é interessante quando ela conhece o Sina, né? Ele fala assim, você deve achar a gente desprezível, né? E ela pensou assim, realmente acho eles desprezíveis. E ao mesmo tempo ela falou assim, Prep Team, né? O grupo de pessoas que arrumando a ela fala assim, ela não consegue nem odiar eles porque eles são tão idiotas assim, mas bem intencionados, que eu não consigo nem odiar eles. Eu acho engraçado isso. Enfim, vou aqui, eles acabaram de também ter a sua estreia, né? E ela finalmente sendo The Girl on Fire, pegando fogo, a carruagem e tudo mais, tornando inesquecível, né? Eu achei isso interessante também. No livro é um pouquinho diferente, eles estão com uma capa e uma coisa na cabeça, essa parada pega fogo, e eles realmente colocam como se fosse botar um fogo artificial neles. Enfim, bem legal. Vou partir aí, eles chegaram lá no Training Center, né? Que é aquele prédio que é pros tributos. Então vai começar a porradaria agora. E aí depois a gente se fala. Terminei agora os capítulo 8, então sobre o capítulo 6, 7 e 8. O capítulo 6, ela é interessante que ela fala um pouco sobre os Avox, né? Aquelas pessoas que têm a língua cortada e tal. Ela meio que reconhece a menina que tá trabalhando lá. São essas pessoas que servem as pessoas da capital e são meio que os criminosos. Então eles têm a língua cortada e eles são obrigados a trabalhar. Basicamente escravos com suas línguas cortadas. A Katniss, ela reconhece a menina tá servindo ela, e isso é meio que um problema, assim, meio que ela não poderia admitir que ela conhece essa menina, e ela lembra quando é que foi e tal, e ela tem uma culpa muito grande de ter visto a menina tentando fugir na floresta, né, e ela meio que não ajuda, assim, a menina, e a menina acaba sendo levada da capital. Desculpa eu estar falando tantas palavras em inglês, porque eu só li esse livro em inglês, então minha cabeça fica com todos os termos em inglês todos errados, e eu tenho que ficar tipo, traduzindo pra conseguir raciocinar. No 7, um pouco mais sobre essa desconfiança da Katniss que vai aumentando, e sobre a estratégia do Haymitch deles fingirem que são amigos nos dias de treinamento, comerem juntos, usarem roupas iguais, quando olharem, tipo, fingir que eles estão conversando. Então isso acaba criando um incômodo na Katniss, porque ela tá o tempo inteiro questionando o Peeta, ela não confia nele. Apesar dele parecer muito honesto, assim, nas coisas que ele fala, que ele se importa, ela o tempo inteiro tá questionando quais são as intenções dele. Depois a gente tem, então, a apresentação pros Game Makers. Ela tá puta, né, porque ela é a última dos 24 a se apresentarem, eles não estão prestando atenção, ela faz uma puta pirueta, tira flecha aqui, se joga no chão, rola, né? Ninguém tá olhando, ela fica tipo, caralho. Aí ela vai e acerta a flecha na maçã. Só que a reação dela no livro é bem mais dramática, porque ela, pela primeira vez, ela foi muito impulsiva. Porque ela ficou puta e ela foi lá e atirou na maçã. Só que, e o tempo inteiro ela é muito calculada, né? Ela tá muito, assim, com o objetivo dela claro em mente, o que ela tem que fazer. Ela prometeu que ia tentar ganhar pela irmã dela, e ela fica desesperada porque ela fala, meu Deus, o que a capital vai fazer com a minha família? Eles vão matar minha mãe, eles vão me prender, eles vão fazer não sei o que lá. Ela fica num desespero, uma culpa muito grande por ter sido impulsiva, né? Por ter deixado os sentimentos dela aflorarem. Depois ela vê que isso acaba ela ficando aliviada, né? Porque ela recebe, na verdade, uma nota alta, e aí eu acho que o filme ele tem uma vantagem, porque ele mostra um pouco por que ela ganhou essa nota alta, né? Por que isso faria sentido. E outra coisa também que é diferente no livro, eles se mantêm com a estratégia de não mostrar nenhuma das habilidades deles pros carreiristas ou para nenhum dos outros competidores. Eles só ficam indo de estação em estação, aprendendo coisas. A Rue fofinha aparece, a Katniss percebe que ela tem muitas habilidades que a Katniss tem, reconhecer certas ervas, certas plantas, a Rue também tem, e eles ficam indo em estações, mas tipo, vamos fazer nós, vamos tentar a lança e nananã, pra realmente mostrar os talentos deles só na hora que tá com os Game Makers. No filme tem aquela cena em que a Katniss fala pro Peeta jogar o peso, né, e tal, pra mostrar que ele é forte, e eu entendi isso como uma forma de justificar
explicar por que os carreiristas se aliariam a ele, né? Além do fato de ele poderia encontrar a Katniss pra ele. Mas, ok, não achei problemática essa diferença, eu entendi a justificativa dela. E, no final, né, a gente tem, então, o Peeta pedindo pra ser orientado pelo Haymitch sozinho, porque antes o Haymitch tinha perguntado qual que ia ser a estratégia. Eles queriam ser orientados juntos ou separados. Eles falaram assim, não, juntos. E aí, depois da nota da Katniss, eles decidem fazer separado. E a primeira palavra que ela fala aí no capítulo 9 é tipo betrayal, como ela se sentiu traída. Antes de terminar esse capítulo, ela faz uma análise da amizade dela com o Gale e por que ela não consegue confiar no Peeta. O Gale foram anos, no caso 6 anos, pra ela conseguir confiar nele, ela conseguir sentir ela mesma junto com ele, e ela fala que de fato, quando ela tá lá caçando com ele, é quando ela se sente feliz. E o Peeta, como ela já tem essa desconfiança, ela não consegue deixar ele ser amigo dela, ela não consegue acreditar na gentileza dele, tudo. Ela fica pensando, tem uma outra intenção. Quando ele pede pra ser orientado e treinado sozinho, aí ela acha que é uma traição, mas ela fica ao mesmo tempo, eu sempre soube que ele não era meu amigo, porque eu tô me sentindo traída. Então essa é coisa bem interessante. Enfim, eu acho que eu vou pegar, mas eu tô quase chegando aqui num terço. Esse é uma delícia de ler, tô lendo super rapidinho, então eu vou andar mais um pouco, eu volto daqui a alguns capítulos. Oi, gente, hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro. Ontem eu li o capítulo 9 e quase terminei aqui o 10º. No fim do 9 a gente tem, então, na verdade, o fim da primeira parte. O livro é dividido em 3 partes. A primeira é tributos, a segunda os jogos e a terceira eu não lembro qual que é. Tem que olhar aqui. Pra chegar lá a gente fala. E aí no 9, então, vai ser a entrevista dela com o Caesar Flickerman. E é muito engraçado o Haymitch tentando dar alguma personalidade pra Katniss. Fica claro o quanto ela não consegue fingir. É interessante, assim, o quanto pra ela é difícil fingir uma coisa que ela não acredita. Isso também a gente vai ver depois, quando ela tem que fingir esse romance com o Pira e etc. Por muito tempo, depois de ler, eu pensava na Katniss como uma personagem egoísta. E não numa forma negativa, mas como eu achava importante ela pensar nela mesma de forma objetiva. Hoje em dia, pensando nela uma personagem aromântica, eu vejo ela como uma personagem muito prática. Muito eu vou fazer as coisas que eu preciso fazer pra sobreviver. Então eu acho que também ela tá aprendendo que precisa ser feito pra sobreviver, no caso. Que ela sempre teve a ideia de coisas práticas, mas ela nunca pensou em que ela precisaria interpretar um papel pra sobreviver. E esse é o que ela aprende aqui. A gente tem a conversa do Haymitch com ela e ela... a Lucina vai conversar com ela e ela fala, não consigo. O Haymitch falou que eu pareço mais uma lesma e etc. E a Lucina fala, você é hostil, mas você é hostil em relação ao Haymitch. O Haymitch fala pra ela que ela não consegue fingir o quanto ela despreza as pessoas. Eu acho que eu já falei isso antes. E ela fala, eu não consigo. Daí o Lucina fala, então seja honesta. Ela fica tipo, como eu vou fazer isso? Como que eu vou ser honesta? Então, pelo menos uma parte da honestidade você colocar nisso, né? E aí, no fim desse capítulo, que também é o fim dessa primeira parte, o Pira se declarando, né? Falando pra ela e tal, que uma garota que ele gostava e nananã. E aí o Caesar, tipo, então vença os jogos, volte, ela não vai conseguir não querer você. E ele fala, então, ela meio que veio aqui comigo. Então fica tipo, uau! A Katniss fica puta. Aqui ela é bem mais violenta. Nossa senhora, ela joga ele longe, ele corta a mão. Depois ela fica meio culpada, porque ele vai começar os jogos com a mão machucada por causa dela. Outra coisa também que ela fala quando ela tá comentando sobre o Caesar, que eu marquei aqui, é como na capital eles fazem cirurgias pra modificar o corpo e como o Caesar tá, tipo, há 40 anos apresentando jogos com exatamente a mesma cara. E aí ela fala que ela não entende essa ideia de você não ter rugas ou você querer, tipo, ter um corpo magro. Porque lá no Distrito 12, você ter rugas significa que você conseguiu sobreviver por muitos anos. E isso é um motivo de parabéns, não é um motivo de vergonha pra você esconder. E você ser gordo significa que você conseguiu se alimentar bem, você não tá morrendo de fome. Então que você tem uma vida boa. E ela fica tipo, por que eles querem esconder isso, sabe? Por que é visto como uma coisa negativa? É uma observação muito interessante. Enfim, depois que ela fica puta, joga o Peeta longe, fica indignada com ele, ela é convencida que sim, aquilo era uma coisa boa, tornou ela desejável, agora criou uma narrativa pros dois, então a chance deles sobreviverem na arena é muito maior. Falei, ela é uma pessoa muito objetiva. Quando a coisa é lógica e faz sentido, ela consegue concordar. Então, como ela vê que aquilo faz sentido, ela pede desculpas pro Peeta e tal. E aí eu tô na parte em que eles se encontram no terraço de madrugada, ela não consegue
consegue dormir, nem ele. Eles começam a conversar e ela fala mais uma vez sobre como tem um campo de força no terraço que não permite que o tributo se jogue lá de cima, né, caso ele queira se suicidar. E isso vai aparecer depois também no livro e nos jogos, né, esse campo de força que joga a pessoa de volta. Já cheguei aí num terço, fechei um terço, amanhã eu volto. De sexta-feira, dia 13 de dezembro, eu cheguei ao capítulo 13. Os jogos começaram, a Katniss fica meio desorientada no começo, tentando decidir ali num minuto que ela tem o que ela vai fazer. No início ela tá confiante de que ela deveria correr até a cornucópia pra pegar o arco, né? E aí até que ela vê o Peeta fazendo assim pra ela. No último segundo ela desiste de ir. Ela quase toma uma facada da menina do Distrito 2, se eu não me engano. E ela corre, consegue pegar uma mochila e se manda pro mato. E aí começa uma parte muito interessante, que é o desespero pela água, gente. Eu acho que a autora escreve essa parte tão bem, sem brincadeira. Eu fiquei com vontade de parar e tomar uma água. Tão agoniante ela descrevendo a desidratação dela. Desesperadora, assim, muito, muito agoniante. E aí até o momento que uma água que ela começa a tomar devagar e tal. Sério, muito nervoso. Aí ela se pendura na árvore pra dormir e tal. E aí ela vê, né, os carreiristas chegando. E pra surpresa dela, o Peeta tá junto. Então, assim, qualquer mínimo de confiança que ela poderia ter nele, acabou ali. Não, ele com certeza tá contra mim e tal. Killer falso, etc. Mesmo depois da conversa que eles tiveram no terraço, dele falando que se ele morresse, ele não queria morrer sendo uma parte dos jogos da capital e etc, sabe? Que ele queria morrer como ele mesmo. E ela fala, é tudo falso, tudo mentira. E ela tinha ficado puta com ele falando isso, porque ela falou assim, eu não tenho esse privilégio, eu não posso simplesmente, morrer com honra, eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra sobreviver, porque eu tenho pessoas que precisam de mim. É interessante ver, assim, pra mim eu acho que os dois estão certos, sabe? Eles só têm vivências diferentes. Isso é muito legal. Ela vê ele junto deles e tal, e ela vê que eles meio que estão deixando ele participar ali, ele ir junto, porque ele meio que pode dizer onde é que ela tá escondida, e a princípio ele não falou para os carreiristas que ela é boa com o arco. Então ela consegue finalmente se livrar deles, né? Consegue caçar um pouco, comer, e ela vai dormir um pouquinho, né? Porque ela já não conseguiu dormir muito, e aí ela acorda com a floresta pegando fogo. Foi aí que eu parei, aí acabou, e vai começar a emoção agora, e vai ficar mais complicado. Mas enfim, eu cheguei aqui, ó, já é quase metade já do livro. Não sei, hoje acho que eu não vou conseguir ler mais do que isso. Então, mas amanhã é sexta-feira e tem fim de semana, então acredito que no fim de semana eu vou conseguir me dedicar mais a ler e aí vou atualizando vocês, tá bom? Oi, pessoal. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro. Eu não apareci aqui ontem porque eu terminei de ler o livro muito tarde, então fui dormir. Mas eu cheguei no capítulo 17, então já dei uma boa avançada aí. O que tivemos nos nossos últimos capítulos. É muito interessante aqui na escrita da Suzanne Collins. Esse livro tem um ritmo muito bom. Cada capítulo ele te apresenta uma coisa nova e ele já move essa coisa nova com o plot, e muitas vezes ele já resolve essa coisa nova. Então, por exemplo, aqui no capítulo 13 é a hora que começa, ela tá dormindo na árvore, começa o fogo, né? Começa a ter um incêndio na floresta e ela tem que sair correndo. Então, durante o capítulo 13, a gente tem ela correndo, tentando sobreviver, tentando não ser queimada, tentando respirar, e a Suzanne Collins, ela apresenta isso muito bem, essa angústia. Da mesma forma que a gente sentiu muito forte a sede dela, que ela vai falar do calor, do fogo, da fumaça, de como ela não consegue respirar, de como o pulmão dela tá queimando, e esse desespero. Aí depois, quando ela se queima, a dor e a agonia e o medo dela de ver que, tipo, queimou muito. E aí ela explica, né, que provavelmente aquele incêndio foi alguma coisa programada pelos Game Makers, né, pra que ela saísse ali do bem bom e começasse a dar uma agitada e ela ficasse mais próxima dos outros tributos, né, pra que houvesse matança. Depois das bolas de fogo que ela consegue fugir, ela acaba num laguinho e lá ela tenta aliviar as queimaduras dela, e ela sabe que ela provavelmente deve estar perto dos tributos, mas tipo, ela não tem mais força, ela não aguenta mais fazer nada, então ela até dá uma descansada, porque além de fazer muito esforço, ela vomita, sabe? Então assim, tudo que ela tinha comido na noite anterior pra ter um pouco de força, ela botou pra fora, então ela tá com o corpo fraco, ela tá com a mente tonta. E aí, na metade do capítulo, eles encontram ela tem que correr de qualquer jeito, e ela sobe numa árvore, e eles tentam pegar ela, não conseguem, porque eles são muito mais pesados do que ela, inclusive
inclusive ela fala uma coisa que no filme é diferente. Ela fala que todos os tributos, tanto dos distritos 1 e 2, são muito mais pesados do que ela. E no filme não é assim, né? A menina do 2 e a menina do 1 são bem magrinhas também, bem fraquinhas. O menino do 1 também é bem magricelo, né? Só o Cato que é realmente grande. Mas ela fala que todos eles são realmente muito pesados. O que faz muito sentido, né? Porque se eles são treinados desde muito novos, faz sentido que eles sejam todos bem fortes. O que não mostra muito bem isso no filme, né? Enfim, eles tentam pegar ela, não conseguem. E aí termina o capítulo, ela lá em cima da árvore e ela vê a Rue numa das árvores. O próximo capítulo, né, que é o 14, ela vê lá o ninho, né, das vespas, né, dos Tracker Jackers. Ela explica um pouco sobre os Tracker Jackers, sobre o veneno deles, sobre que as pessoas podem morrer das picadas. E se você não morre, você tem alucinações muito fortes. E eu acho que também o filme ele não mostra o quão pesadas são essas alucinações. Ela descreve um pouco mais. Ele mexe diretamente na sua fonte de medo. Então ela tem pesadelos em cima de pesadelos por dias. Ela acha que acabou, aí começa um outro pesadelo de uma coisa que ela tem medo, aí ela finalmente acaba. Então, imagina esse desespero de você ter aquele pesadelo, e aí você acorda, tipo, ai não, era só um pesadelo. Aí começa outro pesadelo. Aí, assim, nossa, um em cima do outro, tipo, que horror, né? E aí a Rue aponta pra ela esse vespeiro aí dos Tracker Jackers, e aí ela resolve cortar o galho pra cair lá em cima deles. Aí ela menciona também que a habilidade desses Tracker Jackers é que eles são trackers, né? Porque eles rastreiam quem que atiçou o ninho deles, né? Então eles vão atrás da pessoa, e é por isso que faz sentido de quando ela derruba o negócio, as vespas vão atrás dos carreiristas. E aí, quando ela desce, já não tem mais nenhum, porque eles estão perseguindo eles. Eles acham que eles que são os responsáveis. Eles não meio que mandam a mensagem de que foi a Katniss que fez isso. Eu achei interessante. Por causa da fumaça do incêndio, eles estão meio lesadinhos, assim. Então é por isso que ela não é atacada por vários. Porque ela falou que geralmente eles são muito, muito perigosos, não pode nem chegar perto, mas que a fumaça provavelmente deixou eles mais lesados. Aí ela começa a cortar, só que ela tá cheia de bolha na mão. Ela não consegue terminar de cortar, de fazer nada. E é a hora que ela recebe o presente lá do Hamish, né, dos patrocinadores dela. Aí ela passa o remedinho na mão, ela passa na perna, que tá queimada. E aí ela espera dar o hino, né, que vai falar quem que morreu, pra serrar o negócio, porque ela sabe que se ela começar a serrar, eles vão ouvir. Tipo, né? Então ela espera começar e tal. Só que termina o hino e ela não consegue terminar. Falta um pouco ainda. Aí ela vai lá, passa o creminho e resolve esperar. Aí ela dá uma dormidinha. Isso é uma coisa também que eu não lembrava. Ela, tipo, descansa um pouco, porque eles não vão poder fazer nada ali. Mas assim que o dia começa a raiar, ela já acorda, né, com um passarinho. Ela vê que os carreiristas estão dormindo e o Pita também. E aí ela retoma o trabalho dela, mas não antes de avisar a Rue, né, porque se a Rue estiver ali perto, ela pode ser picada também. Então ela avisa a Rue pra Rue sair fora, né, ter um tempo antes pra não ser atacada. E aí ela começa a serrar e é, tipo, agoniante, assim, porque, tipo, meu Deus, corta isso logo, o dia tá nascendo, daqui a pouco a gente vai acordar. E aí ela começa a ser picada, né, ela é picada 3 vezes, um no joelho, um no pescoço e outro não sei aonde, que eu já esqueci. E aí ela derruba o negócio, cai em cima da Glimmer e também da menina do Distrito 4 que tava com eles, que daí não aparece no filme. As duas meninas morrem e também apareceu o negócio da Glimmer e tal, só que assim, as alucinações são um pouco mais grotescas, assim. E aí naquilo, ela vê o Pita vai lá, tipo, sai daqui, ela vê que o Cato tá chegando e o Pita, tipo, vaza, vai embora, e ela consegue fugir. E aí ela descreve esses pesadelos bizarros que ela fica tendo sem parar. E aí ela finalmente acorda, ela encontra a Rue e ela decide fazer então uma aliança com a Rue. E aí então no próximo capítulo ela vai falar sobre essa aliança das duas, elas dividem comida, a Rue cuida dos machucados dela, a Katniss caça pras duas, então elas meio que se ajudam, né? Daí a Rue conta um pouco sobre o distrito dela, como é que são as coisas lá, quais que são os hábitos que eles têm. Eu achei isso muito legal, porque a própria Katniss não sabe, né? E a comunicação entre os distritos
distritos é proibida, então ela não sabe como é que é a vida deles lá. Então eles, por exemplo, o distrito 11, ele é o distrito da agricultura, mas ao mesmo tempo eles não têm direito de comer a comida que eles plantam. Eles têm a mesma limitação, assim, de ração, né, que nem tem no distrito 12, e eles são bem mais punitivos no distrito 11 do que no 12, assim. O 12 é meio que tipo, ninguém se importa, a capital nem liga pra cá, a gente meio que deixa as coisas passar, a Katniss consegue vender as coisas dos Peacekeepers, sabe? E no distrito 11 as pessoas realmente levam chibatadas ou morrem por fazer qualquer coisa. Aí no fim do 16 é que elas vão bolar aquele plano, né, pra tentar destruir a comida dos carreiristas, porque ela fala, cara, a única coisa que a gente tem a nossa vantagem é que a gente consegue se virar aqui pra comer, né? Você pegar vários tipos de amoras, né, de berries, de plantas que elas comem, consegue caçar, consegue fazer armadilha pra bicho, então assim, elas conseguem se virar muito bem na floresta. Mas os carreiristas sem a comida, eles não são meio que nada, eles não vão sobreviver. Então a Rue, que já tinha dado uma olhada lá várias vezes no acampamento, né, dos carreiristas que é perto da cornucópia, ela dá umas dicas pra Katniss, e a Katniss ainda não sabe como que ela vai destruir a comida. Ela meio que vai descobrir na hora, e aí ela vê a Foxface lá pulando, ela fala, tá, então tá cheio de minas aqui. Aí uma coisa bem legal também, que acho que foi deixado fora do filme, né, porque também não dá tempo, o menino que tá lá guardando, que é o menino do 3, ele meio que foi salvo pelos carreiristas porque ele era num distrito que trabalhava com tecnologia e também coisa tipo de bombas e tudo mais. Então ele que foi lá e tirou as minas dos negócios onde eles ficam em pé e colocou em volta. Ele conseguia, as minas tinham sido desarmadas e eles conseguem armá-las de novo dessa forma. Então essa é uma informação interessante também. Tipo, ele não é só um garoto aleatório que eles deixaram viver lá pra guardar a comida. Não, ele tinha realmente um motivo dele ter ficado vivo, e porque ele tinha uma utilidade, né? Então é interessante. E nessa hora, na verdade, ele não tá guardando, ele foi embora junto com os carreiristas ver o fogo. E é isso, então o 16 acaba com ela explodindo e sendo explodida pra longe. E aí vou ver o que vai acontecer e depois eu conto um pouco mais pra vocês, que, meu Deus do céu, eu falei horrores. Oi, gente, acho que esse aqui vai ser o penúltimo vlog, porque ontem eu cheguei no capítulo 25, eu li bastante, né, fim de semana. Eu só não terminei de ler porque eu tinha que ler um outro livro também, e o outro eu consegui terminar. Mas vamos lá, recapitulando o que aconteceu desde a última vez que eu apareci aqui. Rue morreu e eu chorei cozinhando. Eu tô lendo o livro físico, porém ontem eu precisava fazer comida e tal, e aí eu resolvi pegar o audiobook só pra eu ver essas partes enquanto eu tava cozinhando, e era bem a parte em que a Rue morre. Gente, sério, eu acho que eu chorei em cima do alho e da cebola. É muito emocionante, assim, é muito dolorido toda essa cena, a forma como a Katniss se despede da Rue. É muito, muito emocionante. E você vê que ela vê muito a Prim na Rue, né? Acho que parte até da personalidade da Rue, construída com a associação que ela tem da Prim, mas ela vê as diferenças, assim, sabe? Ela vê como a Rue, tipo, é muito mais safa do que ela e tal, etc. Enfim, é muito, muito triste. É interessante que ela deixa claro como a gente pode ter acesso aos pensamentos dela, como ela tá com raiva da capital. E então isso é uma coisa que começa já no primeiro livro, assim. Essa certeza dela e essa clareza dela de que não foi necessariamente o menino do Distrito 1 que matou a Rue, foi a capital e esses jogos, né? Então isso é muito legal, assim, porque fica aparecendo, se você só vê os filmes, ela não sentia bem aquilo e ela meio que foi empurrada pra isso. Não, ó, durante o jogo ela vai percebendo tudo isso. É claro que ela começa com uma visão muito prática de que ela tem que sobreviver, de que se ela ganhar, ela vai dar mais comida pra família dela, etc. Mas conforme ela tá lá, ela vai percebendo quão escroto é eles fazerem isso, né? E como são vidas perdidas. Ela vê que o Trash morre também, ela fala, o Trash foi assassinado. Ela mesma se toca nisso, ele foi assassinado. Essa situação toda aqui, tipo, é nojenta. Então é muito interessante ver que já no primeiro livro ela tem essa consciência de que o inimigo é a capital. Aí depois ela recebe, né, o aviso de que agora os sobreviventes que estão no mesmo distrito podem ganhar, então ela vai atrás do Pira. É muito engraçado como ela encontra o Pira, né, tudo camuflado lá e tal.
Ela não enxerga ele até ele abrir o olho. E uma coisa também muito legal do livro, e que eu não lembrava também, é o quanto o Peeta tem um senso de humor. E ele, tipo, ele é engraçadinho. E ele tá sempre brincando com a Katniss. E isso acho que também não foi traduzido muito bem pros filmes. Ele fica tirando o tempo inteiro, assim, sabe? Ele é charmoso, ele é engraçado. Eu lembrei mais por que eu gosto tanto do Peeta. E claro, a gente acompanhando também aqui na cabeça da Katniss, ela o tempo inteiro comparando Peeta e Gale. E aí começa a beijação, né? Porque ela tem que beijar ele. E aí daqui a pouco ela dá um beijo e ela fica tipo, eita, que não foi beijo de mentira, não. Depois vira até uma coisa meio automática e ela percebe que ela precisa fazer mais coisas pra, enfim, atrair o público e conseguir remédio, conseguir comida. Tem uma parte aqui que ele dá uma estendida, assim, acho que um pouco exagerada, que é eles ficam presos na gruta porque tá chovendo, não conseguem sair, tá querendo uma tempestade lá fora. Então eles ficam, sei lá, mais de um dia presos lá dentro. Tem uns diálogos que são mais interessantes, mas o ritmo da história ele dá uma caída aí nesse momento que eu acho que não necessariamente precisava. Mas a gente tem um pouco mais a construção do Peeta, né? E aí a gente entende que ele não tá necessariamente mentindo sobre o que ele sente pela Katniss, né? Porque a Katniss fica, nossa, ele realmente é um bom ator, né? Pô, ele tá falando assim, pô, mas isso que ele tá falando é verdade, isso aqui realmente aconteceu. Não, isso aqui, né? Eu lembro disso. Então ela fica se questionam, tipo, óbvio que ele tá atuando pra capital e tal, tá atuando pros jogos, mas será? Aí ela vê que a perna dele tá super infeccionada, que, tipo, ele tá começando a ficar com, eu acho que é infecção generalizada, né, que eles chamam, que é o blood poisoning. E aí não tem muito o que ela fazer com as ervas, com os remédios que ela tem, e aí ela é chamada lá pro banquete, em que cada um vai ter o que mais precisa. Ela é atacada pela menina do 2, né, a Clover, e a Clover é meio, tipo, maluca da cabeça e quer cortar a cara da Katniss, e aí o Trash salva ela, porque ele ouve a Clover falando, a gente matou a sua aliada e não sei o que, a menininha e papapá, e aí o Trash fica, tipo, vê ela e fala, o que você falou? O que você disse? Aí o Trash pega uma pedra e dá na cabeça dela. E aí ele pergunta, né, pra Katniss, tipo, você era aliada dela? E a Katniss falou, sim, eu tentei salvar ela, não sei o que lá, o menino do 1 matou. E aí ele pergunta se ela matou o cara do 1, ela falou que ela matou. E aí ela fala, tipo, é meio nada a ver, assim, achei esse diálogo. Ela fala, eu fiz uma cama de flores pra ela, eu botei ela pra dormir, aí ele fica, tá, então tá bom. Eu, tipo, eu achei que essa parte não precisava, assim. Aí ela volta, tem um remédio pro Peeta, e ele já começa a melhorar e tal. E aí eles finalmente saem da caverna, vão caçar, a Katniss tá irritadíssima, tá puta com ele. E é engraçado que essa irritação dela, eu falei, gente, com certeza ela tá de TPM, porque eu fico assim. Deve ser isso. Ele é muito pesado, ele tá com a perna machucada, então ele não consegue, ele espanta todos os bichos, né? Ela não consegue caçar. Ela fala, tá, fica pendurado numa árvore aí enquanto eu caço. Ele, não, eu quero ser útil, não sei o que. É quando ele encontra lá essas berries. Ele não responde pra ela, ela consegue caçar os coelhos e tal, e ele não responde. Ela fica puta porque ele não responde pra ela. E aí ela vê que ele tá com pegou umas berries, ela falou assim, não, isso é Nightlock, não pode comer, isso aqui matava você na hora. Ela lembra do pai dela falando pra ela, ensinando pra ela. E aí é quando a Foxface morre, porque ela roubou as coisas que não era pra comer, não sabia, né? E aí, isso é uma coisa que não faz muito sentido no filme, porque eles mostram a Foxface manjando muito das plantas. Aquela cena não faz sentido nenhum. Que ela, tipo, num computador, assim, numa tela enorme, mexendo e, sei lá, que é o jogo da memória. O que ela tá fazendo ali? Eu nunca entendi essa cena. Se você entender essa cena, me fala. E aí, na minha cabeça, era que, tipo, ela tava reconhecendo qual que eram as plantas e tal, mas o negócio da Foxface nunca foi isso. A Foxface, ela é muito inteligente. A Katniss até fala assim, eu acho que ela era a competidora mais inteligente desses jogos, porque ela era muito esperta, ela tava o tempo inteiro analisando, prestando atenção. E até mesmo quando a Katniss explode lá todos os recursos dos carreiristas, ela ainda consegue achar coisa e tal, ela que vê minas, né, plantadas, então ela tava sempre à espreita e roubava só um pouquinho. Tanto que a Katniss, quando ela chega, ela fala, pô, Peeta, você comeu queijo e não dividiu comigo, você tava comendo sem mim. Ele, não, eu não comi nada. Então ela, tipo, tinha pegado um pouquinho de queijo, um pouquinho da berry, e só que assim,
não sabia morreu, né? Então faz muito mais sentido isso, né? Porque ela tava lá roubando pequenos recursos, em vez de saber realmente o que ela tava fazendo em relação ao que cada coisa era. Enfim, fala uma coisa bem legal também de que onde o Trash estava. O Trash tem meio que uma área que ninguém vai, que tem uma grama muito alta. E é onde eles falam que é a área dele, né? E aí, provavelmente lá tinha muitos grãos. E assim como a Rue, Katniss imaginar, ele devia sair muito bem, porque ele parece que tá mais bem alimentado agora que ele entrou nos jogos. O que faz sentido, porque no distrito dele, ele não podia comer as coisas que eram plantadas. Então, ele estando lá numa plantação, ele conhece todas as comidas e ele tá comendo. Então, ela fala assim, nossa, ele parece que ele até tá mais forte, assim, diferente de todo mundo que tá fraco. E racionando. Aí ela só ouve um tiro de canhão, né? E aí depois ela vê que realmente o Trash morreu. Ela fala assim, como assim o Trash morreu? Então ela imagina que provavelmente foi o Queiro que matou ele, né? Porque só sobrou o Queiro, no caso. E ela fica pensando se o Queiro não bate bem das bolas, assim. Porque a forma como ele reage às coisas, sabe? E aí eu cheguei na parte em que eles começam a secar todas as fontes de água que tem na região, e eles são obrigados então a ir para o lago lá principal, perto da cornucópia. Então eles chegam lá, e aí eles veem o Queiro correndo que nem um maluco, tipo, e o Queiro passa deles, eles estão tipo, o quê? E aí eles veem que tem uns mutts, né, que são as mutações, esses bichos, indo atrás do Queiro. Eu não cheguei nessa parte ainda em que ela descreve os bichos, mas eu lembro que eu nunca esqueci isso, porque eu achei uma coisa tão medonha, não tipo dos bichos serem medonhos, mas de ser uma ideia tão monstruosa, sabe? Porque eu lembro que depois ela fala que eles tinham os olhos humanos, e ela reconhecia aqueles olhos, e eram os olhos dos outros tributos, e ela não sabia se eram realmente os outros tributos transformados naqueles monstros ou era só pra passar essa sensação. É horrível em mil formas, é monstruoso, assim. Se já tudo não bastasse ser monstruoso, né? Mas enfim, eu lembro que eu nunca esqueci isso, eu ainda vou chegar aqui nessa parte. E aí eles estão lá na cornucópia tentando fugir desses monstros. E a Katniss também tá ficando sem muitas flechas. Já vai acabar aqui, falta 40 páginas só pra acabar. Então eu volto aqui assim que eu terminar, mas já estamos no finalzinho aí dessa releitura. Acabei a leitura, chegamos no final aqui no primeiro livro de Jogos Vorazes. Aqui nos últimos capítulos, né, eu não lembrava que demorava tanto pra o Queiro morrer, né? Como eu falei, eu tenho a lembrança do filme muito clara na minha cabeça. Mas, nossa, no livro eles ficam, tipo, passam horas, o sol começa a nascer e nada, e o Queiro lá, quase morrendo. Tem uma outra coisa também aqui, que o Queiro, ele tá usando, tipo, uma malha, né, uma armadura, assim, no corpo, então ele meio que só a cabeça dele é vulnerável, né, e tal. Tem aquela cena também do Pira apontando, né, pra mão do Queiro, a Katniss jogando a flecha lá e o Queiro caindo. A perna do Pira começa a sangrar muito, ele tá perdendo muito sangue, ele tá quase morrendo. A Katniss faz um torniquete ali na perna dele com a última flecha que ela tem, só que ela acaba tirando flecha pra matar o Queiro. Ficam esperando e tal, tipo, e aí, não vai buscar o corpo, não vai buscar o corpo? A capital não busca o corpo, eles resolvem sair da cornucópia, aí vem, busca o corpo, e aí vem o anúncio de que a última regra foi revogada e agora, enfim, só pode ter um vencedor. Aí o Pira começa a andar em direção a Katniss e ela já vem, tipo, no susto, já aponta a flecha pra ele, mas ela vê que ele jogou a faca e ele fala, não, você tem que viver, não sei o que, me mata. Ela falou assim, não, se eu te matar, eu nunca vou voltar pra casa, eu vou sempre viver dentro desses jogos. Eu achei interessante esse raciocínio dela, né? Ela nunca conseguiria superar isso. E aí ela tem a ideia de comer e tal, as berries envenenadas, a mesma coisa, a hora que eles vão comer, para tudo, e vencedores. Eles sobem pra nave lá, né, que vai resgatar eles. Pira é imediatamente levado pra uma cirurgia e ela fica lá vendo, né, eles fazendo cirurgia nele, mas ela não sabe o que aconteceu. E aí ela fica muito tempo hospitalizada, tipo, ela só acorda, ela come alguma coisa, aí deixam ela sedada, então ela fica dias e dias só nisso. E aí quando ela acorda a última vez, ela vê que ela não tá mais amarrada nem nada, ela não tá mais sendo sedada, e ela percebe que
O ouvido dela, né, que ela achou que ela tinha ficado meio surda de um ouvido, tá funcionando 100%. Ela não tem mais nenhuma cicatriz no corpo dela, nenhuma. Nem as cicatrizes antigas que ela tinha. O machucado na perna dela tá completamente liso, não aconteceu nada. E aí ela tá doida pra rever todo mundo e tal. Então ela reencontra o Haymitch, a Effie, o Cina. O Cina tá bem na dele, assim, ela... tipo, não tá falando muito. E ela percebe que tem alguma coisa errada. Eles não deixam ela encontrar o Peter, mas falam pra ela que ele sobreviveu. E aí falam que querem fazer meio que a reunião dos dois ao vivo e tal, porque eles vão ter que ainda dar uma entrevista. Isso é uma coisa que não mostra muito também no filme, que é eles se reencontram. Ela percebe que ele teve uma perna amputada. Ela fica, tipo, mal pra caramba e tal, porque ela percebe que foi aquele torniquete, mas sem o torniquete ele teria provavelmente morrido, de tanto perder sangue. Eles têm que participar de uma entrevista de 3 horas recapitulando os jogos inteiros. Então ela tem que rever a morte de todo mundo e tal. Ela fala que, tipo, ela consegue pela primeira vez ver como o público enxergou ela nos jogos e tal. E ela falando que, comparada ao Pira, ela parecia sempre muito fria e tal. E ela só foi ter alguma demonstração de ser uma pessoa mais humana quando ela se alia com a Rue e tal. E aí ela... Essa vez eu chorei de novo, ela revendo a morte da Rue. E ela falando que eles não mostraram a cama de flores que ela fez, né, pra Rue e tal. Ah, eu esqueci de falar, antes dela entrar nessa entrevista, o Haymitch sutilmente avisa pra ela que, assim, a capital não gostou daquilo que ela fez. Eles tentarem fazer um duplo suicídio. Eles meio estão em perigo. E a única forma dela vender que aquilo não foi um ato de rebelião, se mostrando altamente apaixonada. E ela fez tudo aquilo por amor e tal. Então ela começa a fazer mais coisas pra parecer que eles são um casalzinho, né? E ela pergunta, tá, você já falou com o Pira? Ele falou assim, não precisa, o Pira já tá lá. E ela fica tipo, será que é porque o Pira é muito esperto? E ele já sacou também? Ou porque ele tá apaixonado? E aí ela tem essa conversa com o Pira também, depois que eles finalmente saem da capital, depois de ter todas as entrevistas e etc. Aí o Pira, tipo... tava meio chocado, assim, né? Ele, então tudo que você fez foi por causa disso, não sei o que lá. E ela, não tudo, mais ou menos, papai. Ele, obviamente, fica super magoado. Começa a pensar um monte de coisa. Ela sente que, de alguma forma, ela traiu o Gale também, mas ela também tá traindo o Pira de não ter falado a verdade pra ele. E, tipo, ele meio que fica na dele o resto da viagem até chegar no Distrito 12. E ela fala que ela já sente falta dele já. O livro acaba com eles finalmente chegando na estação, né? E eu estou doida pra pegar já o segundo livro pra ler, porque Em Chamas é o meu livro favorito dessa trilogia. Eu gosto muito como ela lida com várias coisas que eu não vou falar agora, porque, enfim, já vou encerrar aqui. Mas eu amei fazer essa releitura, eu amo muito essa história e eu continuo amando ela. E esse livro é uma delícia de ler, ele é super rápido. Eu adoro. Eu adoro a Katniss. Vamos então pro segundo livro. Eu acho que eu vou continuar fazendo esses vlogs aqui e vou soltando meio que um por mês, assim. Eu vou ver direitinho quando é que sai o próximo livro, né? Faz parte desse universo. E já estarei preparada. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Esse vídeo provavelmente vai ter ficado bem longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E queiram ler o segundo livro comigo também, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau.